Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje vai ser identificação de fontes renováveis. A gente vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico e também sobre a viabilidade de fontes renováveis. Bora para a aula. Dando início então, pessoal, a gente vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico, né, e também sobre as viabilidades. A gente vai fazer alguns comentários sobre o cenário atual no Brasil, sobre as fontes energéticas renováveis e o que pode ser explorado, o que vocês, enquanto engenheiro, precisam estar atentos para que, se entrar nesse mercado energético, você saber explorar, estudar, avaliar e planejar. Tá bom? Muito ar, né? Muito comando aí, mas é assim mesmo. Tá? Então, nessa sessão, a gente vai estudar isso que a gente acabou de falar e avaliaremos também, então, o potencial e a viabilidade. Esse conhecimento é a base para o planejamento e desenvolvimento das energias renováveis. Eu vou ir lendo aqui com vocês alguns trechos mais importantes, destacando com vocês alguns trechos mais importantes e fazendo alguns comentários, mas eu não vou ler todo o texto para não ficar algo maçante, tá bom? A participação das fontes renováveis de energia na matriz elétrica mundial vem crescendo. Então, a gente tem as fontes energéticas em crescimento a nível mundial. Os motivos, gente, são óbvios. Primeiro, menos poluição. Segundo, esgotamento dos combustíveis fósseis. Terceiro, economia. Tudo que é algo sustentável, isso gera economia a longo prazo. Então, mesmo que não tenha um retorno imediato, né, de curto prazo, a longo prazo isso é uma coisa que vale a pena e os países estão de olho nisso. E com isso, alguns países da Europa estão tomando dianteira disso. A gente sabe que países da Europa são países frios, têm uma faixa territorial pequena e também recursos naturais restritos. Logo, eles têm que explorar, planejar isso de uma maneira muito mais eficaz que a gente, que mora num país tropical, com ampla extensão territorial e acaba tendo mais viabilidade de explorar, então, todas essas forças da natureza que a gente tem aí, e aí tornando, então, uma energia mais limpa, né? Isto, somando ao aumento da demanda energética mundial, pelo crescimento populacional e aumento do consumo por habitante, gerou um movimento local e depois mundial de desenvolvimento e inovação tecnológica, em busca de mais eficiência e menor custo. Óbvio, sempre o motivo principal do estudo energético é que você tenha mais energia, um processo mais limpo e por um menor custo. Dando continuidade, então, além do desenvolvimento de tecnologia para geração de energia renovável em si, é imprescindível que haja soluções para a inserção das energias renováveis no sistema elétrico nacional. Pessoal, você sabe que o nosso sistema elétrico nacional ele é predominante com as usinas hidrelétricas, que é uma energia limpa, ok, mas a gente tem as outras energias, outros processos de produção energética que precisam ser, então, acoplados a esse processo, né? A gente tem o problema de algumas dessas fontes renováveis ter a sua geração ela com altos e baixos, né? Obedece a uma curva, né? A gente não tem vento, o vento não tem a mesma intensidade o tempo todo, o sol não tem a mesma incidência o tempo todo, então a gente tem oscilações nisso daí, mas isso dá para ser compensado. A gente vai falar em armazenamento energético aqui também, para que isso seja, então, incluído no operador nacional do sistema elétrico, para que isso gere, então, cada vez mais energia limpa e economizando aí recursos do nosso país e até do nosso planeta, né? Aqui ele fala, voltando aqui um pouquinho, sobre flexibilização da carga, incentivo ao consumo em horários fora de ponta, geração distribuída, entre outros, que também tem que ser levado em consideração, porque a gente precisa gerar energia elétrica para um território imenso que é o Brasil. Então isso tem que ser distribuído adequadamente, tá? Uma das tecnologias em desenvolvimento mundial é o conceito de cidade Smart Cities,
que basicamente é o uso de tecnologia para geração, informação, comunicação e assim por diante, tá? Então a gente tem aqui, ó, para que eles melhorem a infraestrutura dos centros urbanos com o objetivo de criar condições de sustentabilidade. Tem um condomínio no Nordeste, se não me engano, é Natal, tá? E ele já tem, inclusive, é um condomínio, é um bairro, vamos dizer assim, e ele já tem este princípio, tá? De incluir tudo que puder ser feito para geração energética não poluente e preservação do meio ambiente e utilização dos recursos naturais. Então ele tem ali, ó, número 1, placas solares, né, que fazem então a iluminação das ruas e das casas e etc. Tem reaproveitamento de água de chuva, tem equipamentos eólicos, tudo incluído no mesmo condomínio, que faz então ele ser chamado de um condomínio Smart City, né, que é o que agora está em vogue no mercado, que a gente está vendo, tá? Uma das áreas de estudo das cidades inteligentes é a integração de fontes de energias renováveis, tecnologias de armazenamento. Isso aqui, gente, se a gente não falar em armazenamento energético, não é armazenar vento, não, gente. A Dilma não está aqui, não, tá? Mas a gente tem que estudar a viabilidade de armazenar essa energia que foi gerada por um processo, de repente, eólico, mas que possa, então, compensar o momento que o vento não está tão incidente naquele lugar, tá? E também as tecnologias de comunicação que tornem o sistema elétrico mais eficiente e dinâmico. A palavra da vez é eficiência, tá? Então vamos falar então sobre o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento. Quando a gente fala de armazenamento energético, a gente está falando de baterias, né? Em geral, é isso. Existem outras fontes de armazenamento energético? Sim, a gente vai comentar sobre alguns aqui, ó. Mas, por exemplo, olha o exemplo que ele deu aqui na tela. Com a tendência de crescimento do uso de energias renováveis, como a solar e a eólica, essa que eu estou falando com vocês, surgem desafios de integração e gerenciamento. Por isso tornou-se tão importante o armazenamento. Isso daqui mostra, gente, é um exemplo de uma curva de geração de energia eólica. Se você observar, de acordo com o tempo aqui, ó, começa meia-noite, né, e vai até as 24 horas, ou seja, tem um plano de 24 horas. E aqui eu tenho a incidência, a geração energética nesse processo. Observa que essa faixa verde aqui, ó, eu tenho energia em excesso, porque essa faixa vermelha aqui, ó, é a geração regulada, ou seja, é o que espera, vamos dizer assim, que seja a média desse processo de geração energética. Mas a maioria do tempo eu estou acima dessa linha vermelha. E essa geração acima, o que está em verde, precisa ser armazenado, e aí tem essa setinha aqui explicando, para que faça então a reposição nesse momento em que o sistema não consegue gerar o nível mínimo esperado, que é o que está ali na linha vermelha. Então isso aqui é interessante, porque os sistemas eles têm que funcionar dessa maneira. Tem uma média, então onde existe mais produção, esse excesso é armazenado e compensa então no momento que a gente não tem tanta incidência, né? Então, as tecnologias para armazenamento têm características distintas. Aí agora então a gente vai falar de diversos tipos de armazenamento energético, tá? Elas se divergem em termos de capacidade, potência, tempo de resposta, peso, volume, temperatura, operação. Então, são várias características que têm que ser levadas em consideração. Primeiro, e o mais utilizado e amplo que a gente conhece, é o armazenamento hídrico convencional. O que a gente faz? A gente faz barragens, armazena aquela quantidade de água. Por que então não coloca simplesmente uma hidrelétrica num rio? Porque o rio também sofre de desníveis, né? Um dia ele está com uma fluência maior, um fluxo maior de água, o outro menor. Mas quando a gente cria uma barragem, a gente controla o nível de água, o volume de água dentro dessa barragem, para que sempre exista, então, energia. Então isso daqui é bastante interessante
que é um sistema de armazenamento hídrico. Um outro item é o hídrico por bombeamento. Essa tecnologia empregada o bombeamento de água para um reservatório mais elevado. E a partir disso, o funcionamento é similar com o armazenamento hídrico convencional. Então aqui, não somente armazenado pelo próprio leito do rio, mas aqui ele é bombeado para um outro lugar e ali então armazenado e funciona então conforme a gente já falou. O armazenamento de energia por ar comprimido, olha que interessante isso. Ó. Quando há disponibilidade de energia elétrica a baixo custo, o ar comprimido é armazenado em locais como cavidades subterrâneas para ser utilizado posteriormente em uma turbina a gás convencional com combustível. A capacidade de armazenamento é alta, sendo acima de 100 megawatts. Porém, essa tecnologia depende de condições geológicas favoráveis. Óbvio, tem que haver condições, então, do terreno para fazer esse tipo de armazenamento. Tá? A gente sabe que a crosta terrestre ela tem a capacidade de armazenar gases, né? E aí, então, isso pode ser utilizado em alguns momentos também. O terceiro item é o armazenamento térmico de energia, que opera basicamente aproveitando as capacidades dos materiais manterem temperatura baixa ou alta e serem armazenados em espaços com isolamento térmico. O calor ou o frio recuperado são utilizados para gerar energia elétrica ou para reduzir o consumo em suas aplicações térmicas, como ar-condicionado. Isso é um processo bastante interessante também. O armazenamento eletroquímico de energia refere-se às baterias, aquele primeiro caso que eu falei, como a de chumbo, ácido, nível, cádmio, hidretos de níquel, metal e assim por diante. Em geral, todo componente químico, então, que tem a capacidade de armazenar energia e usá-la posteriormente. O principal exemplo disso daí é a bateria de um carro, uma pilha que a gente usa no controle remoto. Agora, quando a gente está falando em processos energéticos maiores, demandam então estruturas maiores. Potencial. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre, pontualmente, o Brasil. O Brasil, você sabe que é um dos maiores potenciais de geração energética renovável no mundo. E aí a gente quer comentar com vocês aqui alguns desses itens, né? Primeiro é o seguinte, conhecer esse potencial é importante, que ele está dizendo, sobre o potencial hidrelétrico do Brasil. Estima-se que haja 66,7 gigawatts de capacidade elétrica ainda disponíveis para exploração, sendo que 104 gigawatts já foram explorados. Isso estou falando de energia hidrelétrica. Apesar do Brasil já usar amplamente essa tecnologia das usinas hidrelétricas, ainda há mais de 50% do que já é explorado para ser explorado também na questão da energética. É claro que isso a gente esbarra em questões ambientais, e aí a gente acaba tendo que fazer, vamos dizer assim, concessões, né? E isso sempre é um problema, né? A gente viu recentemente aí a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que gerou uma série de protestos e situações que ocorrem geralmente quando o governo se dispõe a construir alguma coisa desse tipo, que envolve ali destruição de cidades, de repente até de vegetações e etc. Tá? Então, na figura a seguir, mostra então essa diferenciação, essa distribuição de energética. Pessoal, olha aqui. Óbvio que onde está concentrada a maior capacidade energética quando se fala de hidrelétrica? Na região amazônica. A gente tem o rio Amazonas, ele é um rio, vou dizer que parece às vezes um mar, né? Eu ainda não conheço pessoalmente, mas por imagens a gente vê que a embarcação, quando está navegando ali, você olha ao redor, parece que você não está no rio, parece que está no mar de rios tão caudalosos que ele tem, e isso então gera um potencial muito grande. Mas a gente tem outras regiões também, ó, a região do Rio Paraná, a região do São Francisco e etc., que ainda podem ser bastante exploradas. Tá? Pode observar que o maior potencial
de hidrelétrica a ser explorado no Brasil está localizado na região amazônica, como eu já comentei com vocês. No entanto, o seu aproveitamento é dificultado pelos impactos ambientais, como eu acabei de falar. Tudo que envolve a Amazônia e aquela região, fora a fauna e a flora, ainda tem os problemas indígenas e acabam impedindo, então, que aconteçam ali algumas obras que são planejadas pelo governo. Isso daí é um impeditivo, então, para que haja disso. Bom, outra fonte renovável para o Brasil é a biomassa. Vamos falar agora de biomassa. Vocês já fizeram um trabalhinho aí que envolvia biomassa. Tem grande potencial de geração elétrica, denominada aqui bioeletricidade. Tá? A oferta potencial, olha o que está dizendo aqui, a oferta potencial de bioeletricidade gerada da forma centralizada foi cerca de 127 terawatts-hora em 2014. E a estimativa do Plano Nacional de Energia para 2050 é que isso seja elevado para 380 terawatts-hora. Então a capacidade de biomassa é gigantesca e tem que ser explorada. Então vamos dar uma olhada na imagem que representa isso. Eu tenho 3 setores aqui nesse gráfico. Eu tenho um primeiro setor representado pelo esse verde claro, que é a cana-de-açúcar, que hoje é uma biomassa essencial, né, para esse processo de produção energética. As florestas, que entram nisso também, e os resíduos, que também têm grande capacidade, então, de potencial energético no Brasil. Claro que, quando a gente fala de florestas, então tem que se tomar um cuidado pelos motivos que a gente já falou antes, né? Disso realmente ser uma vantagem, né? Mas como a gente fala de resíduo, por exemplo, algo que seria descartado, isso tem que ser aproveitado, então, conforme para combustível e geração energética, tá? Com relação à fonte eólica, perdão, o potencial de geração de energia elétrica aumenta conforme as tecnologias evoluem. Óbvio, pessoal, o vento, ele existe. A força, o movimento das massas, né, gasosas do ar existe, ponto final. O que então faz o aproveitamento energético desta frente energética eólica? É o avanço da tecnologia. Quanto mais se avança na tecnologia de armazenamento e geração, né? Então são turbinas melhores com maior aproveitamento, hélices mais aerodinâmicas e processos então de armazenamento mais eficazes. E esse processo de geração de energia eólica é óbvio que ele se expande de maneira muito grande, né? Então estudos indicam que o potencial de geração eólica no Brasil, a 150 metros de altura, é de 440 gigawatts. Desse potencial, 10,34 já estão explorados. Chama atenção aqui para a diferença. Olha aqui, ó, 10,34 de 440 gigawatts. Então, assim, é uma fonte energética a ser muito explorada, a fonte de energia eólica. Então, a gente vai falar um pouquinho na figura a seguir sobre essa medição desse potencial energético, né? Isso daqui é uma medição feita a 50 metros de altitude, né? As torres geralmente variam de 100 a 150 metros de altura, dependendo se ela fica em picos ou não, mas aqui foi uma medição feita a 50 metros de altura em 2015. E aí observou aqui, ó, numa escala de 0 a 13, né, a velocidade dos ventos em metros por segundo. Olha que interessante. A gente falou, quando a gente estava falando de energia hidrelétrica, a gente falou que essa região aqui, ó, região do Rio Amazonas, é uma região com alto potencial hidroelétrico. Mas quando a gente fala de potencial, então, eólico, olha as regiões que prevalecem. A região aqui do Nordeste e essa região aqui um pouco mais central aqui no Brasil e também até algumas regiões lá no sul. Inclusive a gente vê esses pontos pretos aqui, ó, olhar na legenda, que já são parques eólicos existentes. Então isso daqui é uma ferramenta importantíssima para saber onde se implementa ou não. No Rio de Janeiro, essa imagem eu não consigo dar um zoom aqui, mas a gente tem regiões que têm ventos fortes e que poderiam ser explorados, mas a gente tem baixíssima incidência
de captação desse tipo aí para geração de energia eólica. E para findar, no caso da fonte solar, a localização do Brasil é quase que totalmente nos trópicos, possibilita que haja uma incidência mais vertical dos raios solares e até mesmo durante o inverno, ou seja, maior radiação solar, consequentemente níveis maiores de produção energética nos painéis fotovoltaicos. Então, pessoal, o Brasil também tem um potencial altamente energético quando se fala de energia solar. Aqui eu coloquei para vocês um mapa também dessa questão. Mais uma vez, ó, a questão da floresta amazônica ali, ó, a gente vê que nesse momento, quando a gente fala então da incidência solar, não é tão bacana, é claro que dá para aproveitar, dá para gerar energia, mas quando a gente fala da região central do Brasil, olha o que acontece, olha, grande estado aí de Minas Gerais, até chegando perto ali de Brasília, olha que interessante como que a gente chega a potenciais altíssimos, chegando aqui ó, até 6.400 watts por hora por metro quadrado. Então isso daqui é uma incidência solar absurda, que com a tecnologia também de criação de painéis solares cada vez mais eficientes, a gente tem até uma proposta para incluir ali no nosso campus um laboratório, um centro de pesquisa somente de energia solar, que eu acho que é um processo bastante interessante, para que a gente crie cada vez equipamentos mais eficientes, mais tecnológicos, para que possam então reter e armazenar todo esse potencial que ali existe. Tá? Finalizando então, gente, além dessas fontes de energia elétrica, estima-se que o potencial de geração a partir das ondas, isso daqui, ó, a gente às vezes não comenta muito sobre isso, mas o Brasil ele tem uma extensa área marítima, e essa área marítima, ela, principalmente naquela região nordeste e descendo ali um pouco mais sentido ali Espírito Santo, a gente tem incidências de ondas muito bacanas para geração então geração energética naquela região. Estima-se que o potencial de geração a partir das ondas no Brasil seja de 87 gigawatts e a partir das marés de 27 gigawatts. Então a gente também tem uma ampla possibilidade energética, por vezes não é utilizada. Então isso é bastante interessante a gente estudar isso também. Bom, para essa aula foi isso. Na próxima aula, então, a gente vai fazer o fechamento dessa parte, tá? Que eu acho que é a parte primordial que eu destaquei para vocês no nosso curso, que é falando sobre fontes renováveis de energia. Então a gente volta a falar na próxima aula, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.